João foi um dos amigos mais próximos de Jesus e um dos seus 12 seguidores. Ele era tão próximo que Jesus o chamava de discípulo amado. João escreveu um dos livros da Bíblia que conta a história de Jesus, o Evangelho de João, 3 cartas importantes, 1ª, 2ª e 3ª João, e também o livro de Apocalipse, que fala sobre o futuro. Ele sempre falava sobre coisas muito importantes para os cristãos, como o amor, a verdade e quem Jesus realmente era. João viveu momentos muito especiais com Jesus, como quando viu sua transformação brilhante no monte e quando estava ao lado dele na cruz. Nesse momento, Jesus pediu que ele cuidasse de Maria, sua mãe. João era um jovem que trabalhava como pescador com seu irmão Tiago e seu pai, Zebedeu, no mar da Galileia. Todos os dias, eles jogavam as redes na água para pegar peixes e sustentar a família. Um dia, enquanto João e Tiago estavam no barco, Jesus passou por ali e disse algo muito especial: "Venham comigo, e eu ensinarei vocês a pescar pessoas." Isso queria dizer que, em vez de pegar peixes, eles ajudariam Jesus a falar do amor de Deus para todos. João e Tiago ficaram tão tocados pelo convite que largaram tudo e decidiram seguir Jesus na mesma hora. A partir do momento em que João decidiu seguir Jesus, ele se tornou um dos 12 discípulos, que eram os amigos e alunos mais próximos de Jesus. Esses discípulos aprenderam tudo diretamente com ele, e, mais tarde, foram chamados de apóstolos, que significa enviados, pois foram enviados para falar sobre Deus ao mundo. João fazia parte de um grupo ainda mais especial dentro dos discípulos. Ele, junto com Pedro e Tiago, estava sempre ao lado de Jesus em momentos muito importantes. Ele viu milagres incríveis, como quando Jesus se transformou e brilhou como o sol em um momento chamado Transfiguração. João também estava presente quando Jesus trouxe de volta à vida a filha de Jairo. Mas um dos momentos mais marcantes foi quando João ficou ao pé da cruz, enquanto Jesus estava sendo crucificado. Muitos discípulos fugiram com medo, mas João permaneceu ali, ao lado do Mestre. Foi nesse momento que Jesus olhou para ele e pediu que cuidasse de Maria, sua mãe, como se fosse sua própria mãe. Isso mostrou o quanto Jesus confiava e amava João. Quando João começou a seguir Jesus, ele e seu irmão Tiago receberam um apelido especial, Boanerges, que significa Filhos do Trovão. Esse nome foi dado porque eles eram muito intensos e impulsivos, às vezes querendo resolver tudo de forma rápida e enérgica. Mas, com o tempo, João aprendeu a agir com mais amor e paciência, pois caminhou bem pertinho de Jesus e entendeu o verdadeiro jeito de viver. Ao longo de sua jornada com Jesus, João aprendeu 3 lições muito importantes: o amor, a verdade e o serviço. Ele percebeu que o mais importante era amar a Deus e ao próximo, falar sempre a verdade e ajudar as pessoas com humildade. Depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, João continuou firme na missão de falar sobre ele para as pessoas. Ele viajou para ensinar sobre o amor de Deus e o sacrifício de Jesus, ajudando muitas igrejas a crescerem na fé. Por causa do seu trabalho, João se tornou um dos líderes mais importantes da igreja no começo do cristianismo. Além de ensinar, João também escreveu 5 livros da Bíblia. O Evangelho de João, onde contou sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, onde ensinou sobre o amor verdadeiro e a importância de viver na verdade. O livro de Apocalipse, onde registrou visões que Deus lhe mostrou sobre o futuro e o fim dos tempos. João viveu por muitos anos, e segundo a tradição, foi o único dos apóstolos que não morreu como mártir, ou seja, não foi morto por causa da fé. Ele passou os últimos anos da sua vida na ilha de Patmos, um lugar onde foi exilado, enviado para viver longe. Foi lá que ele teve uma visão especial de Jesus sobre o futuro, e escreveu tudo no livro de Apocalipse. A história de João nos ensina algo muito importante: quanto mais perto de Jesus ficamos, mais aprendemos sobre o verdadeiro amor, a verdade e como devemos viver. Ele foi um grande exemplo de alguém que confiou em Deus em todos os momentos e compartilhou essa mensagem com o mundo. No Evangelho de João, há um título especial para ele: o discípulo a quem Jesus amava,
Isso não significa que Jesus amava João mais do que os outros discípulos, mas mostra que eles tinham uma amizade muito especial, baseada em carinho e confiança. Esse título também nos ensina algo muito bonito. João foi sendo transformado por Jesus ao longo da sua vida. No começo, ele era impulsivo e queria resolver tudo com força e pressa. Mas, com o tempo, aprendeu com Jesus a ser mais paciente, amoroso e sábio. Ele deixou que o amor de Deus mudasse seu coração, tornando-se um exemplo de fé, humildade e amizade verdadeira com Cristo. A Bíblia mostra que João tinha uma amizade muito especial com Jesus. Ele estava presente em momentos muito importantes, como a transfiguração e milagres especiais. João foi um dos poucos discípulos que viu Jesus brilhar como o sol em um momento chamado transfiguração e presenciou milagres incríveis. A última ceia. João estava tão próximo de Jesus que, durante a última refeição antes da crucificação, ele se inclinou no peito do Mestre para conversar com ele. A crucificação. Enquanto os outros discípulos fugiram com medo, João foi o único que ficou ao pé da cruz, acompanhando Jesus até o último momento. O cuidado com Maria. Antes de morrer, Jesus olhou para João e disse que, a partir daquele momento, ele deveria cuidar de Maria, sua mãe, como se fosse sua própria mãe. Isso mostrou o quanto Jesus confiava nele. No começo, João tinha um temperamento forte. Ele e seu irmão Tiago eram tão impulsivos e cheios de energia que Jesus o chamou de Boanerges, que significa filhos do trovão. Um exemplo disso aconteceu quando eles quiseram pedir que fogo caísse do céu para destruir uma aldeia que não recebeu Jesus. Mas, conforme caminhava com Jesus, João aprendeu o verdadeiro significado do amor e da misericórdia. Ele percebeu que ser seguidor de Cristo não significava agir com raiva ou impaciência, mas sim com bondade e compaixão. Jesus ensinou que o amor é o mandamento mais importante, e João aprendeu essa lição tão bem que passou a ensinar isso para os outros. João mudou tanto que se tornou conhecido como discípulo do amor. Ele escreveu muito sobre esse tema, explicando que Deus é amor e que quem ama está perto de Deus. Sua vida e seus ensinamentos mostram que o amor deve ser o centro da fé cristã. Por isso, João não foi chamado discípulo amado apenas por estar perto de Jesus, mas porque ele realmente aprendeu e viveu o amor que Cristo ensinou. Ele foi transformado pela amizade com Jesus e refletiu esse amor em tudo o que fez e escreveu. João era filho de um pescador chamado Zebedeu e tinha um irmão chamado Tiago. Antes de conhecer Jesus, ele trabalhava com a família, pescando no mar da Galileia. A Bíblia não diz se João foi casado ou se teve filhos, mas sabemos que sua vida mudou completamente depois que Jesus o chamou para segui-lo. A mãe de João, que provavelmente se chamava Salomé, também era uma seguidora de Jesus. Ela fazia parte do grupo de mulheres que ajudavam Jesus e seus discípulos em suas viagens. Ela amava tanto seus filhos que, em certa ocasião, fez um pedido ousado a Jesus. Queria que João e Tiago tivessem lugares especiais ao lado de Jesus no seu reino. Esse pedido mostrou o desejo dela de ver seus filhos em posições importantes. Mas Jesus explicou que seu reino era diferente, e quem quisesse ser grande deveria servir aos outros com humildade. Além disso, Salomé demonstrou muita coragem e fé, pois esteve presente ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado. Enquanto muitos seguidores se afastaram com medo, ela permaneceu firme, mostrando sua devoção a Cristo até o fim. A história de João e sua família nos ensina que seguir Jesus é um caminho de transformação, onde aprendemos que o mais importante não é buscar grandeza, mas viver com amor, humildade e serviço aos outros. A Bíblia não conta essa história, mas, segundo a tradição cristã, João passou por uma grande provação em Roma. Dizem que ele foi jogado em um barril de óleo fervente como uma forma de punição por pregar sobre Jesus. Um dos primeiros escritores da igreja, chamado Tertuliano, relatou que os romanos tentaram matá-lo porque ele estava espalhando o evangelho na Ásia. Porém, algo milagroso aconteceu. João não morreu. Mesmo dentro do óleo quente, ele saiu vivo e sem ferimentos. Isso foi tão impressionante que muitas pessoas que viram esse milagre começaram a acreditar em Jesus. Como não conseguiram matá-lo, as autoridades romanas decidiram exilá-lo na ilha de Patmos.
Patmos era uma pequena ilha no mar Egeu, bem isolada, onde João ficou longe das multidões e das pregações. Mas, mesmo lá, Deus ainda tinha um plano para ele. Foi em Patmos que João recebeu uma grande visão de Jesus, onde Deus lhe mostrou acontecimentos futuros, que ele escreveu no livro de Apocalipse. Essa história nos ensina que, mesmo quando enfrentamos dificuldades, Deus nunca nos abandona e pode transformar qualquer situação em algo grandioso para seu propósito. Enquanto estava exilado na ilha de Patmos, João teve um momento muito especial. Jesus lhe mostrou visões incríveis sobre o futuro. Tudo o que ele viu foi escrito no livro de Apocalipse, que faz parte da Bíblia. Esse livro foi escrito por volta do ano 95 d.C. e, no início, era uma mensagem para 7 igrejas da região da Ásia Menor, Apocalipse 1h11. Mas, com o tempo, essa mensagem se espalhou para todas as igrejas cristãs, porque foi algo inspirado pelo Espírito Santo. Através dessas visões, Deus mostrou muitas coisas importantes para João. Um chamado ao arrependimento. Deus queria que as pessoas mudassem de vida e voltassem para Ele. Uma mensagem de fé e encorajamento. Mesmo nos momentos difíceis, Deus está no controle e cuida de seus filhos. O futuro e a vitória de Jesus. João viu como será o fim dos tempos e como Cristo vencerá o mal de uma vez por todas. O livro de Apocalipse ensina que, mesmo que o mundo tenha desafios e dificuldades, Jesus é rei e já garantiu a vitória para aqueles que confiam nele. O livro de Apocalipse foi escrito para trazer esperança e consolo para os cristãos que estavam sendo perseguidos. Muitos deles enfrentavam momentos muito difíceis por causa da sua fé em Jesus, e essa mensagem veio para lembrar que Deus estava no controle de tudo e que a vitória final seria de Cristo. Além de trazer conforto, Apocalipse também serve como um alerta. Ele fala sobre a importância de estarmos preparados, pois um dia o mundo como conhecemos chegará ao fim. Isso não deve causar medo, mas sim incentivar as pessoas a viverem corretamente, com fé em Deus e amor ao próximo. Mesmo estando longe de todos, sozinho na ilha de Patmos, Deus usou João de uma forma muito especial. Foi através dele que o Senhor revelou essa grande mensagem, que se tornou o último livro da Bíblia. Assim, João teve a missão de encerrar a revelação divina deixada para a humanidade no Novo Testamento, mostrando que o plano de Deus sempre se cumprirá e que, no final, o bem vencerá o mal. A Bíblia não descreve como se deu a morte de João, mas segundo a tradição cristã, ele terá morrido de causas naturais em idade avançada, ao contrário dos outros apóstolos, que foram martirizados. Estima-se que João tenha vivido até cerca de 90 a 100 anos, tornando-se o último dos apóstolos a falecer. Ele teria passado seus últimos anos em Éfeso, na atual Turquia, onde continuou a ensinar e a escrever até sua morte. Essa é a história do apóstolo João. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos como esse. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Agora vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado por nos mostrar através da vida de João, o quanto é importante confiar em Ti, mesmo nas situações mais difíceis. Como João, que foi fiel a Ti, mesmo quando foi perseguido e isolado, queremos também ser fortes na nossa fé. Que possamos aprender com a transformação de João, de alguém impulsivo para alguém cheio de amor e paciência. Senhor, assim como João, ajuda-nos a viver com coragem e confiança, espalhando Teu amor a todos ao nosso redor. Que, mesmo nas dificuldades, possamos lembrar que Tu estás no controle e que, no final, a vitória é Tua. Dá-nos a sabedoria para viver segundo Tua vontade, a coragem para nunca desistir e o amor para sermos luz no mundo. Que nossa vida seja um reflexo do Teu amor, assim como foi a de João. Em nome de Jesus. Amém.